Aliás, deslealdade também produz deslealdade, né? E eu quero que você me acompanhe agora, então, nesse ponto. Quando as pessoas não são recompensadas pela fidelidade delas, de acordo, e não é reconhecido o trabalho que elas fazem com tanto esmero, com tanta vontade, é semeada na vida dessa pessoa uma semente de deslealdade. Quando a gente não reconhece uma pessoa que se esforça, que está trabalhando, e a gente não tem nem a capacidade de reconhecer, de dizer assim, nossa, muito obrigado que você estava hoje aqui comigo, né? Às vezes a gente pede para virem os voluntários, e os voluntários vêm, depois eles vão embora e a gente nem agradece, né? É tão legal quando termina um retiro e o pessoal, vamos aplaudir o pessoal da cozinha, né? Aquela pessoa que foi como cozinheira para o retiro, não aproveitou palavra alguma, a única coisa que ela fez lá foi trabalhar, ficar na frente de um fogão, e daí vai embora, e ninguém nem agradeceu a ela, que ela fez aquele trabalho tão nobre. Tá certo que a gente faz também para o Senhor, sabe que o galardão verdadeiro vem de Deus, mas o reconhecimento produz um desejo de a pessoa fazer mais, né? Mas quando não há o reconhecimento, a gente semeia no coração daquela pessoa, não vou, próxima vez que pedirem também não vou junto. Que cozinhem sozinhos, né? E às vezes escala a pessoa e não lembra de ninguém ir lá ajudar para descascar a batata. Pastor, não sei cozinhar. Irmão, descascar a batata não precisa nem de técnica. Só precisa de força de vontade. Então, quando a liderança reconhece isso, e sabendo que a pessoa sabe cozinhar, mas põe um auxiliar do lado dela, ajuda. Né? Meu tiozinho já está lá na glória, o tio Otávio. Mas eu lembro que um dia eles queriam muito fazer um prato que eu sei fazer lá. E eu disse, mas esse prato tem... Para fazer ele demora 15 minutos, mas para preparar ele demora 2 horas. Ele disse, eu vou com você. Aí só tem que picar a cenoura. Lá ficou ele picando cenoura. Tem que picar a couve. Ele picou toda a couve. Tem que fazer o pimentão pequenininho assim. Quando eu cheguei, estava tudo em pratinhos, assim, tudo preparadinho. Eu me senti o mestre Cuca, né, com auxiliar. Assim. Cheguei lá, só botei na panela e terminei. Né? Então, esse reconhecimento gera na pessoa, né, lealdade. Mas o não reconhecimento é plantar no coração da pessoa uma semente de deslealdade. Às vezes a gente mesmo gera deslealdade nas pessoas, pois fica chateado. A pessoa não é leal. Mas a gente semeou isso na pessoa. A gente causou uma impressão ruim nela. A gente não foi legal com ela. Aí fica chateado que está colhendo o que semeou, né? Então, lembre-se, se lealdade é uma semente, deslealdade também é. Agora, eu quero ler com você um texto de uma pessoa que foi desleal a um rei. Né? Eu quero que você abra comigo em 1 Reis 18, do 3 até o 6. Se puder botar aqui na NVI ainda, ficaria melhor. Se não tem NVI, pode colocar em qualquer versão, que tá bom. Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e o escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Pode ir para frente, irmão. Certa vez Acabe disse a Obadias, vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. 6, de modo que dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias escolheu ir em outra. Ele era desleal. Acabe era um desleal. E ele colheu um desleal no meio dele. Só que aqui eu quero falar algo muito importante, amados, que eu vejo que nós temos que plantar no nosso coração de uma forma forte no espírito. Existe uma grande diferença entre deslealdade e ética. E muitas vezes a ética
nos faz nos posicionar em deslealdade. Se o governo do nosso país dissesse: matem todos os vizinhos de vocês que são islâmicos, eu ia ser desleal. Porque eu posso discordar dele, eles podem ser terroristas, mas eu não vou matá-los. Não sou eu que vou fazer isso. Eu vou orar. Se o governo brasileiro dissesse: não, aqui agora todo mundo vai ter que adorar uma estátua de um molusco, eu não me dobraria diante da estátua, nem que ela fosse de uma águia, nem que ela fosse de um anjo, de um querubim, porque eu adorarei somente ao Senhor meu Deus. Então eu vou ser desleal, assim como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Vai para a fornalha, aleluia, mas não vou adorar esse Deus estranho. É uma deslealdade ao rei? É, mas antes de ser leal ao rei, eu tenho que ser leal ao meu Deus. E eu coloquei aqui algumas coisas importantes que você tem que ter como lealdade. Primeiro, líder. Nós não estamos falando com os teus liderados, nós estamos falando com você. E a tua lealdade vai fazer você colher lealdade no teu grupo. Mas você tem que ser leal com o teu supervisor. Amém? Mas antes de ser leal com o teu supervisor, você tem que ser leal eticamente com o teu pastor de rede. Antes de ser leal ao teu supervisor, que você tem que ser leal, mas, se preciso for, não é uma deslealdade, é ética. Antes de eu ser leal com o meu sargento, eu sou leal com o meu general, com o meu capitão. Antes de ser leal com o meu supervisor, eu sou leal com o pastor da rede. E antes de ser leal com o pastor da rede, eu tenho que ser leal com o meu pastor da igreja. Eu lembro de uma história, eu já contei isso aqui, mas eu sinto de repetir. Veio para uma cidade um pastor novo, ser o vice-presidente da igreja. Ele veio transferido pela convenção e tinha lá um pastor, e o pastor estava até com uma igreja grande e ali tinha algumas dificuldades, e ele pediu para a convenção: envia mais alguém aí para me ajudar de calibre. E eles mandaram um pastor excelente. Eu estava lá no dia que ele deu essa aula no Carisma e foi providencial estar lá. E ele falou: olha, ele chegou na igreja e tal, e chegando na igreja ele falou com o pastor: olha, pastor, eu vim aqui para servir na igreja e o senhor é o pastor. Eu quero ser leal ao Senhor, eu quero estar do seu lado, eu quero edificar essa igreja junto com o senhor, e eu quero dizer que eu vim aqui para servir a Deus na sua vida. Passaram-se alguns dias, uma pessoa muito influente e muito rica da igreja procurou esse pastor vice-presidente e disse: olha, queria que você fosse jantar na minha casa, queria te receber na minha casa. Ele disse: tá, amém. Marcaram uma data, ele foi jantar na casa dessa dita pessoa. Chegando lá: as mulheres vão para a cozinha, vem aqui no meu escritório, quero falar com o senhor. Quando entraram no escritório, ele trancou o escritório, a chave, e sentou e disse: olha, eu preciso abrir meu coração com o senhor aqui hoje. Eu quero que o senhor me prometa que o que nós vamos conversar aqui não vai sair desta sala. Aquele pastor disse: amém, prometo, como todo discipulador tem que fazer. O que é assunto de discipulado não pode sair das portas daquela sala. E nem deve de convidar alguém, já que não pode sair das portas da sala, chama as pessoas para fofocar dentro da sala. Não, não pode nem naquela sala mais falar daquele assunto, né? Então, mas ele começou a falar, daí ele começou a dizer: nosso pastor mais velho, a gente não gosta que ele faz isso, e a gente não queria que fosse assim, né? E ficou o tempo todo falando. E nós estamos assim, ó, nós temos um grupo já aqui prontinho. Se o senhor quiser, nós saímos com o senhor e começamos uma nova igreja. E aquele pastor sentou para trás, orou no seu espírito, respirou fundo e olhou para aquele homem e disse assim: preciso te dizer uma coisa.
eu fiz um pacto com você de que eu não iria falar o que nós conversamos nesta sala. Mas eu quero te dizer uma coisa. Antes de entrar na tua sala, eu entrei na sala do nosso pastor e eu fiz uma aliança com ele. Então eu vou fazer um pacto com você agora. Eu te dou 30 dias para você chamar o nosso pastor e abrir o teu coração para ele, dizer tudo que você acha que está errado na igreja e consertar isso com ele. Te dou 30 dias. Se em 30 dias você não falar com o pastor, eu sou obrigado a quebrar esse pacto que eu fiz com você hoje. E eu vou falar para o pastor o que você está planejando e fazendo aqui na sua casa. Jantaram e foram embora. O clima não ficou muito bom para o jantar. No domingo seguinte, se encontraram na porta da igreja e o pastor passou pelo aquele irmão e disse assim: irmão, você já procurou o nosso pastor? Eu disse: não, ainda não procurei. Ele estava duro ainda. Não procurei. Ele disse: ó, já se passou mais uma semana. Você ainda tem mais ou menos 21 dias para conversar com o nosso pastor. E na outra semana se encontraram de novo. Ele disse: e aí, você já procurou o nosso pastor? Ele disse: não, ainda não procurei o pastor. Ele disse: olha, você ainda tem 2 semanas para procurá-lo. Quando chegaram na outra semana, ele disse: você já procurou o pastor? Ele disse: não. Ele disse: olha, na semana que vem, terminando o culto, se você não falar com o pastor, eu vou falar com o pastor. Mas ele chegou no outro culto na semana e disse: e aí, como está? E aquele homem estava com um sorriso e o pastor vinha chegando. E ele cumprimentou o pastor e se abraçaram. Ele disse: não, hoje eu posso te dizer, essa semana chamei o pastor para ir jantar na minha casa, como chamei você. E abri o meu coração e me perdoei e me acertei com o pastor. E a glória de Deus foi manifestada pela ética. Não era deslealdade, era ética. Este homem desse texto, ele não foi desleal a Deus. Ele foi desleal a um rei desleal. Ele foi desleal a um homem assassino de profetas. Ele foi desleal a um homem provocador de Deus. Mas a Deus ele não foi desleal. Amados, presta atenção nisso. Nós temos uma porta que não será chamada de deslealdade, embora tenha a aparência de deslealdade. Quando a gente for ético com o nosso Deus, ético com o nosso líder, ético com a nossa liderança da igreja, ético com o nosso irmão, ético com os nossos pais, com os nossos filhos. Nosso país vive uma crise de corrupção porque nós não temos ética. A nossa justiça não tem ética. Precisa recuperar a ética. Ore por isso. Diga: Senhor, a ética na nossa nação. Porque eles só se preocupam com o decoro parlamentar, quando o decoro é uma coisa indecorosa e imoral. Mas quando é para ser um decoro, eles não estão muito preocupados, porque eles não têm ética. Porque eles votam leis da madrugada. E em nome de Jesus nós repreendemos esse demônio de falsidade da nossa nação. Que seja baixado um decreto que tem horário para entrar e horário para sair, não tem hora extra, até porque não trabalham o dia inteiro. Aí trabalham de madrugada para ganhar hora extra. Isso é antiético, isso é roubo, é ladruagem, tem que acabar com isso. O que eles estão colhendo? Homens que não estão sendo leais a eles. Homens que roubaram com eles, que estão dizendo: eles roubaram, esse cara aqui é ladrão, aquele ali é ladrão. Ah, mas eles são... Não, eles são desleais a você, porque você é desleal. Amados, quando a gente vai viver, eu te dou todo o direito de não obedecer uma ordem minha, se existe uma ordem de Deus que contraria a minha. Eu te dou esse direito. Eu digo: faça o que Deus está falando, não faça o que eu estou falando. Agora, se eu estou dentro da vontade de Deus e da palavra de Deus, amado, eu sempre semeei lealdade.
Eu fui convidado também uma vez por uma equipe dizendo assim, olha, se a coisa arrebentar aí, a gente fica contigo. E eu disse, não, amados, isso nunca vai arrebentar. Muita gente saiu da igreja até naquela época, mas eu não saí. Porque eu fui leal ao meu pastor, não porque eu achava que ele estava totalmente certo, porque, na verdade, eu não podia achar nada, porque eu também estava muito errado naquela época. Eu também não enxergava as coisas direito ainda, era muito imaturo espiritualmente, então não posso dizer quem estava certo e quem estava errado. Eu hoje digo, eu estava errado em muitas dessas coisas. Mas eu aprendi com esse homem de Deus a ser leal a Deus. Como eu poderia ser desleal a ele? Quinto ponto das 10 leis da lealdade. A lealdade tem olho bom. Lealdade tem bons olhos. Quer ver o texto bíblico? Mateus 6, 22 a 24. Pode ler aí comigo? Bota lá, meu irmão. Mateus 6, 22 a 24. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete. Querido, é 6, 22, 21. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu descobri uma outra coisa, amados. Ali diz dinheiro, outra versão diz mamon. Mas no texto pode ser traduzido, ninguém pode servir a Deus e às suas próprias vontades e desejos. Nem estamos olhando para um senhor mundano, estamos olhando para o senhor chamado coração enganoso, que está dentro de nós. Né? Perceba uma coisa, Jesus está ensinando aqui que o teu corpo é afetado pelo que os teus olhos veem. Jesus está nos ensinando algo aqui. Se teu olho é bom, você é um ser iluminado. Se teu olho é mau, as trevas enchem o teu coração. Amados, presta atenção, nós estamos falando de lealdade. Nós estamos falando de um povo que tem que ser diferente desse mundo. Um povo que quando o mundo olha diz, nossa, lá se respeitam, lá existe ordem, lá existe paz, lá existe algo que funciona. Quando a gente honra as hierarquias que Deus estabeleceu, o mundo olha para nós e diz, nossa, o Congresso é uma bagunça. Nossa política é uma bagunça, mas o reino de Deus é algo que nós precisamos. Aí nós vamos atraí-los para o reino de Deus. Ainda quero comentar algo, se der, hoje à noite quero chegar lá, mas por isso que eles lutam tanto contra pastores. Por isso tem tanta gente difamando pastores. Mas também tem muito demônio entrando na vida de pastores que dão testemunhos horríveis, porque ele quer difamar a igreja. Às vezes ele inventa uma mentira contra a igreja, mas às vezes ele faz um pastor tropeçar, não sendo leal a Deus. Não sendo leal à igreja, não sendo leal aos conceitos e doutrinas e princípios cristãos. E daí o diabo diz, ó, esse é o tipo de igreja aí, cuidado com essa coisa. Por isso nós temos que ser leais. Temos que cuidar muito com a nossa ética, nosso caráter. Cristo tem que ser revelado em nós. O que significa ter olho bom? Significa ter uma ótica alinhada pela palavra de Deus. Eu preciso enxergar as coisas como Deus quer que elas sejam vistas. Se é pecado, é pecado.
A Bíblia diz que nós devemos de amar todos os pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira. Quem é o mundo? Todos os pecadores. Que deu seu Filho unigênito. Jesus morreu por mim. E eu era um grande pecador quando ele morreu. Quando eu reconheci que ele morreu por esse pecador e eu pude dar um passo para mudar a minha vida, eu aproveitei a oportunidade. Mas ele morreu por mim sendo ímpio, pecador. E ele ama, e a igreja que é dele tem que amar o pecador. Mas isso não significa que eu tenho que ser conivente com o pecado. A minha ótica das coisas tem que ser bíblica. Isso é pecado, mas eu te amo, eu vou te ajudar a sair. Ah, eu não quero ajuda, não, porque você tem que me engolir como eu sou. Olha, nem o Zagalo eu não engoli, vou engolir você. Não, o pecado eu não engulo, irmão. Eu vou te amar, eu vou jejuar, vou orar por você. Eu vou te amar. Eu lembro da história do Nick Cruz, quando ele chamou o pastor que estava evangelizando ele e disse assim para aquele pastor: eu vou te partir em 1000 pedaços e espalhar por essa rua. E o pastor olhou para ele, esticou o nariz no nariz dele e disse assim: e cada pedaço desse vai continuar te amando. Há uma diferença, mas você tem que mudar a tua vida. Você tem que largar o pecado, largar o vício. Eu vou pregar contra o pecado, mas eu vou pregar porque eu amo o pecador. Porque só existe um jeito da igreja fazer diferença nessa terra. É iluminando os olhos do entendimento das pessoas. E fazerem elas... Se você estava aqui no domingo, você viu. O primeiro passo para um novo nascimento é a descoberta. Eu tenho que descobrir quem eu sou. Como eu descobri que eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Só Jesus pode mudar a minha história. Aí começa a salvação da pessoa. Nossa ótica tem que ser essa. Não posso olhar um pouco pela palavra e um pouco pela ótica do mundo. Não, mas a maior parte das pessoas agora está pensando assim, pastor. É? Um pé em Cristo, um pé no mundo, não dá. Né? Tinha aquela piadinha, crente São Raimundo, né? Um pé em Cristo, um pé no mundo. Um pé em Cristo. Uma olhadinha para as coisas de Deus, mas isso aqui dá para olhar pelo mundo. Não, não dá. Se os meus olhos forem bons, tudo em mim será bom. Se entrar um pouquinho de treva. Hoje eu ganhei um WhatsApp do pastor Harold Badrat. Eu passei para os pastores de rede, eu acho que eles já passaram para você. E se não passaram, cobra deles, porque você tem que ver esse vídeo. É muito importante você ver. Engraçado que Jesus muda essa parábola, põe ali, dá de colocar os 3 versículos junto. Não? Que pena, mas põe lá de novo então, 1, 2, 3 assim. Ninguém pode servir a 2 senhores, de repente ele muda, volta lá para o 22. Olha só, os olhos são a candeia do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Daí ele vai, mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que é em ti, dentro de você, são trevas, que tremendas trevas serão. De repente Jesus muda o discurso. Ninguém pode servir a 2 senhores, ninguém pode servir a luz e as trevas. Ninguém pode servir a palavra e os documentários do mundo. Não podemos servir as ideologias mundanas e a Jesus ao mesmo tempo. Não podemos, porque ou nos dedicaremos a um ou nos dedicaremos a outro. Aí vem aquelas conversas. Engraçado que quando eu estava lendo isso há um tempo atrás, eu não vou dizer quanto tempo, mas veio uma pessoa e veio com essa conversa para mim. Pastor, por que eu não posso ter 2 igrejas para ir? Naquele dia eu não lembrei disso. E ele, olha só o que ele falou. Afinal, eu sou de Cristo, eu não defendo religiões. Olha como ele era espiritual, esse homem. Poderoso. Nossa, me senti o pior dos bandidos. Né? Só que, por quê? Você não vai conseguir servir a 2 senhores. Você não vai conseguir andar em 2 visões.
Não estou dizendo que a visão de outra igreja está errada, amados. Mas não dá para você trabalhar uma mentalidade na tua vida e daí vai num outro culto e eles pregam uma coisa, gera confusão. Começa a gerar confusão. A igreja não tem intenção de fazer isso, nem essa, nem aquela. Mas gera confusão, por quê? Porque aqui a estratégia é um a um, discipulando, amando, buscando, né? Vai na casa, pega o endereço, traz para a igreja, leva de volta para casa. Lá não, lá vem a mim e tal, é diferente. Aqui na igreja a gente tem uma ideologia do dízimo e da oferta. A gente ama o Senhor e a gente traz por gratidão e reconhecimento. Tu és o meu Deus. Quando eu coloco o meu dízimo dentro desse gasofilácio, dessa caixa de ofertas, eu estou dizendo, eu sou teu súdito e eu amo te servir. Mas tem igreja que diz, se você não tem 10 agora, né, tem que ter 5, se não tem 5 tem que ter 1. E começa no 10 mil e vai até nos 50 centavos. Vai gerar confusão na tua mente. Está errada a igreja? Não sei, Deus deu uma estratégia para eles, não quero entrar nesse caso. Mas vai gerar confusão em você ou não vai? Não dá para servir duas igrejas, amados. E não adianta querer fazer de santo. Não, mas eu não sirvo religião, amado. A única maneira de nós estarmos inseridos no corpo de Cristo é através de uma igreja local. Ninguém é besourão. Só se for, como é que é, aquelas barejeiras, né? Fica posando no corpo em um monte de lugar, mas não é corpo. É só uma barejeira. E se eu conheço Jesus, ele vai fazer assim, ó. Acabou. Morreu. Cada igreja tem, da parte de Deus, uma vocação e uma visão. Você não conseguirá honrar duas visões. Até porque se você viver em duas visões, você já vai viver dentro de você. É uma estratégia diabólica isso, inclusive. Você vai viver uma divisão. Vai ficar vesgo, Não vai enxergar direito. Você ficaria vulnerável. Aliás, quando alguém pensa assim, o diabo está querendo destruir aquela vida, porque Deus tem um propósito com aquela vida. E deve ser grande. Por isso que o diabo quer causar confusão na vida dessa pessoa. Porque quando uma pessoa está com o coração dividido, é que nem casa dividida. Ela começa a ficar vulnerável, não subsiste, não consegue resistir ao pecado. Contra essas coisas, diz a Bíblia, né? Isso tem uma aparência de espiritualidade, mas não tem poder algum contra a sensualidade. Aí caem, pecam. Por mais santo que pareça, só vai te causar danos. E porque é antiético também. Ninguém consegue servir a Deus e seus próprios interesses. Tome a sua cruz, amado, para seguir Jesus. Cuidado. Deslealdade, né? Nós já vimos produtos deslealdade. Eu pensei que nós íamos mais longe, mas eu vou parar por aqui, né? Talvez até o final do ano a gente termine esses 10 tópicos. Mas eu precisava falar essas coisas para você. Tem algo forte assim queimando dentro de mim. E eu comecei a perceber isso nesse final de semana. As mulheres aí receberam maridos novos. Quem recebeu um marido novo aí, levanta a mão. Né? Nós vamos fazer um retiro de homens aqui também. Depois vamos fazer um de mulheres. Nós também queremos mulheres novas. Fala, Jeová, né? Mas é muito bom isso, amados. Eu estava lá vendo, né? Enquanto nós estávamos no retiro de homens lá, elas estavam num culto de mulheres aqui, que eu vi que a coisa pegou aqui também, né? Glória a Deus. Mas, deixa eu te dizer algo que está forte no meu coração. Esse último mês, o diabo tentou atacar a gente de muitas formas. Principalmente eu e Arlene nos desgastando com coisas,
além do trabalho, de determinadas coisas, às vezes emperrarem, não andarem, e a gente querer, além dos discípulos que a gente cobra algumas coisas, e eu acho que ele cobra de você, mas não no sentido de ser só aquele cobrão, mas de tentar assim, te resgatar para um lugar onde você enxergue melhor o que o diabo está aprontando e o que está acontecendo. Olha só, numa quinta-feira me liga um pastor que eu tenho que cuidar e diz, eu vou ter que fazer uma cirurgia na minha cabeça. Glória a Deus, já venceu, está em casa, era benigno e vai ser restaurado plenamente e vai vir aqui ainda contar esse testemunho de vitória. Mas na mesma semana, chego no culto de manhã, prego, e daí, na sexta-feira, eu já sabia, hoje à tarde, no domingo, eu e a Arlene pensamos assim, nós temos que visitar a nossa secretária da convenção, a irmã Hannelore. Ela foi na sexta para o hospital e voltou para casa, não deu certo, no sábado já ficou internada. E teve que colocar 2 estendes. E eu já estava com o coração assim, nossa, um pastor, a secretária e aquela coisa. E daí... 16h, liga o pastor Valdemar, a pastora Eliane, dizendo assim, ó, tenho que levar o pastor Valdemar para o hospital. Ele está com arritmia. E eu ligo para o Link, não atende, ligo para o pastor Levi, não atende, ligo para o Salésio depois da 3ª ou 4ª vez. O Salésio atendeu. Salésio, você precisa ir para Timbó no lugar do pastor Valdemar, ele está no hospital. Graças a Deus o Salésio conseguiu ir, né? E foi bênção lá. Mas o pastor Valdemar estava lá para tomar choquinho. E isso me abalando. E eu venho para o culto. E eu tenho que pregar o culto todo olhando para a Tânia e tendo que dar uma notícia horrível para ela. A sobrinha, que é a cara dela, que era a cópia dela, tinha morrido naquela tarde, num acidente de carro. O diabo não ficou feliz porque ele viu que a gente foi vencendo essas coisas todas. Aí eu acordo e estou vindo discipular o pastor Vânio, estou ali discipulando o pastor Vânio, o telefone toca, insiste, eu vou, né, dando não, mas uma hora ele diz assim, eu tenho que atender porque está insistindo demais. E daí a notícia é, olha, o pastor Adilson, com a pastora Anice, o Tiago e mais um sobrinho do pastor bateram o carro essa madrugada, voltando do Reação. Jesus. E eu, com estas coisas no meu coração para te ensinar. E aquela luta. E agora, falo, não falo, falo, não falo. Aí o Senhor disse, fale. Fale, porque a igreja vai mudar de mentalidade. E a igreja vai ser uma luz nessa cidade. E a igreja vai curar muitas vidas. Mas a igreja precisa ser curada. E eu estou falando com você, amado. E quando eu estou falando com você essas coisas, eu vejo o diabo apanhando. Eu vejo o diabo com a brasa na cabeça dele. Eu vejo o inferno tremendo, porque um povo barulhento, cheio do Espírito Santo está se levantando. Um povo ético, um povo santo está se levantando. Um povo que tem uma mensagem de salvação está se levantando. Um povo que se ama está se levantando. Uma igreja verdadeira está se levantando. E o diabo está furioso, ele está querendo encher a tua vida de mentira, querendo semear coisas contra as pessoas no teu grupo, desânimos. Irmão, te levanta e diz, chega, Satanás. Tem mais coisas, eu não quis citar aqui por ética. O diabo, presta atenção, o diabo tem medo da igreja. Não de qualquer igreja. Da igreja que é de Jesus. Deus está trabalhando no teu coração. Eu vou te dizer uma coisa. Nós começamos sobre guerra espiritual, agora estamos falando de estilo de vida. Nós nascemos de novo, é o nosso estilo de vida, é de novas criaturas. Nós vamos ver mais coisas, mais mensagens dirigidas sobre isso até o final desse mês. Nós vivemos pela fé. Eu amei esse videozinho. Assista de novo, assista várias vezes. Eu assisti ele à tarde várias vezes. Até porque estava com saudade de ouvir o Badright. Nós temos e vivemos no amor e na fé.
Nós somos a igreja triunfante.